Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Caio, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém. E nós queremos hoje, irmãos, nesta oportunidade, apresentar para os irmãos a metodologia do nosso Instituto MBEC. Então, nós vamos apresentar para você a metodologia para que você possa fazer o melhor uso dos materiais que a gente quer disponibilizar para você através do nosso Instituto MBEC. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para podermos utilizar o material que Deus tem nos proporcionado é que o nosso instituto, ele trabalha debaixo de dois conceitos. Ele trabalha debaixo das aulas presenciais, então o aluno, da forma tradicional, pode cursar, um determinado tipo de assunto dentro de uma metodologia presencial, dentro de aulas ministradas por um professor numa classe de aula, mas o aluno também pode se utilizar e cursar este mesmo conteúdo através de um suporte online. Então nós vamos disponibilizar na internet a mesma aula que é dada da forma presencial, a gente vai também oferecer esta aula através da internet, através de uma metodologia online. Então, a gente tem duas maneiras, Estou frisando para você entender que você pode disponibilizar o teu tempo para estudar conosco. Se você pode estar presencialmente, é interessante, porque a gente pode responder dúvidas ali mesmo na classe de aula. Mas, para aqueles que porventura não possam estar conosco, nós temos o acesso do nosso conteúdo através da forma online. Então, a gente tem um suporte online, tem as aulas gravadas na internet, para que o aluno possa acessar aquele tópico, aquele tema que ele está estudando, e ele pode inclusive assistir a aula de novo, assistir um trecho que ele não entendeu e escrever para nós, escrever aquilo que porventura haja dúvida, ele pode mandar para nós um e-mail ou até mesmo deixar um comentário ali no meio da internet que nós vamos apresentar agora. Então, irmãos, a primeira forma que o aluno tem de acessar o nosso conteúdo online é entrando na página do Facebook Assembleia de Deus Belém, e ali você vai ter acesso a uma playlist, e dentro desta playlist, por exemplo, o Avivamento Bíblico, você pode conferir cada uma das lições que ali estarão armazenadas. Uma outra forma que eu coloco aqui para os irmãos para poder acessar o nosso conteúdo é você entrar na página do YouTube, e digitar ali, conforme eu frisei ali em vermelho, destaquei rodeando em vermelho, você vai digitar a palavra Instituto MBEC. Então você não precisa botar acento, não precisa botar maiúscula ou minúscula. Se você escrever tudo em minúsculo, ele vai reconhecer. Se você colocar somente Instituto MBEC, o próprio YouTube vai listar para você uma playlist, e dentro desta playlist você vai ter acesso a todas as lições, assim como lá no Facebook. A diferença, irmãos, é que através do YouTube, pelo que a gente tem percebido, o YouTube torna ainda mais fácil o seu acesso. Se você tem uma televisão smart, por exemplo, você não precisa nem entrar no Facebook. Você só digita lá Instituto MBEC e vai aparecer para você a playlist. Você entra dentro dela, com o seu próprio controle remoto ali da televisão, e você já tem acesso a todas as lições que estão pertinentes àquele determinado tema. Para nós trabalharmos, irmãos, dentro da metodologia MBEC, nós temos duas bases fundamentais que nós precisamos entender como é que elas podem ser úteis no nosso aprendizado. A primeira base que nós vamos trabalhar é a base da escola de líderes. O que vem a ser a escola de líderes? A escola de líderes é nada mais, nada menos do que o conteúdo que nós temos colocado para você através das lições. Então, quando você faz uma lição, você está, na verdade, acessando o contexto da escola de líderes. Você está cursando uma lição dentro dessa escola. Então, você pode revisar as lições, Você pode, por exemplo, no conteúdo online, você pode assistir mais de uma vez e você pode, então, frisar aquele determinado conteúdo para que você possa fazer um melhor aproveitamento
de uma determinada lição que porventura tenha ficado alguma dúvida. Então a escola de líderes, ela é especialmente vantajosa quando a gente usa o suporte online, né? Mesmo para aqueles que fazem de forma presencial, você pode assistir lá na internet, e lá na internet a gente vai ter uma forma de você poder conferir o conteúdo, né, que você porventura tenha feito da forma presencial. Para aqueles que não fizeram da forma presencial, você pode acessar o conteúdo simplesmente acessando o nosso endereço na internet, né, no YouTube ou no Facebook, e você vai ter acesso à Escola de Líderes. A outra base que nós oferecemos para o aluno se desenvolver dentro da nossa metodologia é a oficina de líderes. E o que vem a ser a oficina de líderes? A oficina de líderes, irmão, fala de algo que está sendo aprimorado. Oficina, por si só, lembra reparo, né? Lembra conserto. Então, quando o aluno recebe o conteúdo na escola, ele a princípio recebe a informação, a revelação de Deus. Quando a gente entra na etapa da oficina, é o momento em que a gente vai ajustar, né, o nosso aprendizado através de uma forma de exercício que a gente vai explicar mais à frente, que a gente vai disponibilizar para o aluno para ele fazer a oficina, ou seja, para ele ajustar, para ele reparar alguma eventual dúvida que ele tenha. Então, ele vai ter como aperfeiçoar o seu conhecimento aprendido na escola através da oficina. É na oficina que se dá o acabamento daquilo que ele aprendeu de uma maneira geral lá na escola. Então, através dessa segunda base, é que o aluno vai conseguir ser desenvolto, né, para começar a desenvolver o conteúdo que nós temos, a princípio, proposto para ele desenvolver. Então, a partir dessas duas bases, né, da união da escola de líderes mais a oficina de líderes, é que a gente pode basear e entender como é que a metodologia do Instituto MBEC vai funcionar. Então você vai ter uma etapa de escola, uma etapa de determinada quantidade de lições, e você vai ter uma oportunidade, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, nós teremos uma oportunidade para fazer os ajustes, para fazer os reparos na oficina. E é aí que as coisas começam a se tornar interessantes, né? Porque se você estiver somente ouvindo a palavra, mas você não tiver um exercício em cima do teu conteúdo aprendido, determinadas lacunas vão se formar, né? Vai ficar faltando alguma coisa. Então, a escola de líderes, que é a primeira base, unida à segunda base, que é a oficina de líderes, vai dar para a gente uma condição diferenciada, né? Dizendo assim, para poder aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Então, a princípio, é isso que nós temos como fundamento dentro da metodologia MBEC. Mas o que vem a ser este nome, né? Por que nosso instituto recebe este nome? Porque a metodologia MBEC, ela é baseada em 3 pilares básicos, né? Nós acabamos de apresentar para os irmãos quais são as 2 etapas, né, vamos dizer assim, que existem dentro da nossa metodologia. E agora nós vamos mostrar para os irmãos por que é que a metodologia recebe este nome. Então ela é uma metodologia que se baseia na Bíblia, por isso é uma metodologia bíblica. Ela é uma metodologia que é escalar e é uma metodologia que é consecutiva. Então nós vamos descrever em detalhes o que vem a ser cada um desses tópicos para você entender como é que essa metodologia pode te ajudar dentro do seu desenvolvimento ministerial. Então, o primeiro tópico da metodologia é que a metodologia se baseia na escola de líderes, ou seja, a gente vai usar a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, como base para tudo. Então, o nosso conhecimento, ele sai das Escrituras, né? Ele é baseado nas Escrituras. Então, as Escrituras estão sendo colocadas na escola de líderes e por isso a nossa metodologia se baseia nos escritos. É através dos escritos que nós temos condição de entender quais são as revelações de Deus. A segunda base que nós temos dentro da metodologia MBEC é que a nossa metodologia ela é escalar. E o que vem a ser essa metodologia ser escalar? Essa metodologia sendo escalar,
Significa que na condição da oficina de líderes, nós temos um propósito de que o seu ministério cresça, né? Vou repetir aqui para você frisar isso no teu espírito. Nós temos como base, né, dentro da metodologia, o processo escalar, porque nós queremos que o aluno escale, né, que ele cresça, que ele construa, né, uma construção que vai dar para Deus motivos de glorificá-lo. Então, nós não entendemos que um ensinamento que é passado através de nós e que é oriundo do Espírito Santo, ou seja, que vem na revelação do Espírito Santo, esse conhecimento necessariamente precisa nos levar a uma condição de crescimento, né? Jesus ensinou os 12, só para você basear-se um pouco na missão que Jesus nos deu exemplo, e os 12 fizeram coisas que o próprio Jesus já havia feito. Então, algumas obras que Jesus demonstrou quando estava ministrando aqui neste mundo, né, os próprios discípulos dele vieram a reproduzi-la também de forma semelhante. O que Deus está mostrando se você for ensinado pelo Espírito Santo através do instrumento desta escola, você vai automaticamente crescer, né, a exemplo desta parede aí que está sendo construída, e esse crescimento vai trazer para você uma manifestação daquilo que você aprendeu, né? Jesus ensinou os 12, como eu falei, e os 12 faziam obras semelhantes ao que o mestre tinha feito. Em outras palavras, os 12 apóstolos, né, discípulos de Jesus, eles cresceram a ponto de repetir as obras que o seu mestre Jesus tinha feito. Então o escalar fala disso. Você não pode aprender por aprender. Você tem que aprender e esse aprendizado tem que se traduzir no seu ministério através daquilo que Deus vai manifestar, né? Através daquilo que Deus vai fazer através do seu ministério. Então você tem que fazer que o teu ministério demonstre que o teu aprendizado não é um aprendizado do homem, mas é um aprendizado que vem de Jesus. Porque se Jesus ensinou os 12 e os 12 fizeram obras parecidas com o que Jesus fazia, então os 12 escalaram. Os 12 levaram adiante o ensinamento de Jesus e tinham a possibilidade de demonstrar, através até das manifestações do Espírito Santo, que aquilo que Jesus tinha ensinado tinha crescido neles, tinha escalado, tinha tomado escala. Então a oficina de líderes, irmãos, traz esse conceito de colocar a gente de uma forma que vai nos permitir começar a escalar, a gente vai começar a crescer verdadeiramente para que a gente possa manifestar essa graça, esse crescimento, de maneira que as pessoas possam perceber que a gente realmente está aprendendo de Jesus. Então essa parede aqui, irmão, mostra que tijolo após tijolo a gente precisa ir construindo o nosso ministério, mas a gente precisa entender que o crescimento traz consigo algumas repercussões, né? A parede, por exemplo, tem a função de defender. Uma pessoa bem instruída pelo Senhor, ela se torna mais forte e menos vulnerável aos ataques malignos. Então a oficina de líderes fala disso, fala de um aperfeiçoamento, fala de um ajuste, fala de um reparo que me permite escalar no ministério. Escalar é crescer, é tomar uma dimensão maior do que aquilo de quando eu comecei a estudar. Então Deus está mostrando para nós por que a nossa metodologia vem a ser escalar. Porque Deus quer nos fazer escalar, quer nos fazer produzir algo através desse crescimento que vai aparecendo no nosso ministério. Então é isso que nós entendemos como metodologia também escalar. E aqui nós começamos a entender, irmãos, que para que a gente possa escalar, a gente precisa ver o que Jesus falou acerca da missão, né, do comissionamento para o ministério. Mateus 28, 19, Jesus disse o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus, ele deixou claro que ele nos queria
fazendo o id, ou seja, ele nos chamou para avançar sobre a terra, para que a gente pudesse evangelizar os perdidos, para que a gente pudesse anunciar as boas novas aos cativos, né, aos oprimidos, para que a gente pudesse levar a luz no meio das trevas. E se nós parar para meditar, irmãos, a gente vai ver que, na verdade, Jesus está mandando a igreja avançar, né, sobre a terra, através do mandamento do id, e também ganhar escala. Então você vê que o comissionamento que Jesus dá para a igreja é um comissionamento escalar. Por isso a nossa metodologia se baseia nesta verdade da escala, porque Jesus mandou a igreja tomar escala, ou seja, a igreja avançar, a igreja crescer, né? Então a gente precisa crescer com Deus no sentido, né, da parede, da unção, né, no sentido vertical, mas a gente precisa escalar também, no sentido de crescer como igreja, como corpo de Cristo. Então a igreja é escalar e deve se tornar uma igreja que age em escala, em prol de escalar, né? Porque o Senhor mandou a gente tomar posse das almas que ainda não pertencem a Deus. E aí você vai dizer, bom, então se Jesus mandou a gente escalar, a gente tem que ir fazer essa obra imediatamente. Será que isso é verdade? Será que isso é a vontade de Deus? Vamos ver. Então, olhando aqui para o nosso desenho, né, que descreve a nossa metodologia MBEC, a gente vê que a nossa metodologia é escalar, né? A gente entende que a metodologia é escalar, mas se a gente olhar direitinho, a gente vai ver que antes da igreja se tornar uma igreja escalar, ou seja, uma igreja que cresce, a igreja é baseada num pilar anterior. Qual é esse pilar? O pilar bíblico. Então, antes de tomar escala, existe um pilar anterior à escala. Que pilar é esse? O pilar bíblico. A igreja tem que se basear na premissa bíblica. E o que a premissa bíblica nos diz? Se nós olharmos para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, o Senhor vai mostrar para nós o que é que vem antes da escala. Jesus mandou fazer o id, mandou escalar, mas tem alguma coisa que veio antes do id. Tem alguma coisa que a Bíblia, que é a base que dá a base para depois a gente escalar, está nos orientando. E diz assim, ó: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então Jesus está mostrando algo interessante aqui no capítulo 1, no versículo 4. Jesus está determinando. Lá no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus deu uma ordem, ide. Mas aqui em Atos 1,4, Jesus está dando outra ordem. E essa ordem é algo que precede a ordem da igreja que vai se levantar. Então Jesus determinou que eles não saíssem de Jerusalém, ou seja, que não se ausentassem da capital da fé, do lugar do treinamento espiritual, mas que eles esperassem neste lugar, nesta localização chamada Jerusalém, a promessa do Pai. E aí ele disse, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então Deus está mostrando para nós que apesar dele querer que a gente vá em escala tomar posse das almas perdidas, ele mostra que num primeiro momento a ordem do id está por um tempo cancelada. Por que a ordem do id está cancelada? A ordem do id está cancelada momentaneamente porque existe uma outra ordem que veio antes. E essa ordem é determinada por Jesus para que a igreja permanecesse em Jerusalém, ou seja, naquele momento em que ela devia se preparar em Jerusalém, ela não iria tomar escala, ela não iria fazer o id. Então a gente começa a entender que apesar de Deus nos dar ordens, existe uma prioridade entre as ordens. Existe uma coisa que a gente tem que fazer primeiro, para que depois a gente faça a outra depois. E tem muita gente que não entende, irmãos, que essa ordenança e essa prioridade entre uma ordem e outra, essa ordenança é o que vai garantir que a tua escala seja vencedora, que o teu evangelismo seja bem sucedido. É uma das bases que Jesus dá. Se você olhar aqui para a figura que eu coloquei, você vai ver que a escala na vertical, como eu já havia citado, ela tem a ver com o quê? Com o Pai. E a escala na horizontal tem a ver com nós, porque nós, como filhos de Deus, vamos evangelizar na horizontal, vamos andar, né, para cumprir o id.
Só que primeiro eu tenho que atender o Pai na vertical, para depois atender o Filho na horizontal. É por isso que Jesus disse, né, que ele estava sempre fazendo a vontade do Pai. E como nós podemos confirmar essa verdade? Atos capítulo 1, versículo 8, né, depois de Jesus falar que é para esperar em Jerusalém, no versículo 8, que é a sequência do livro de Atos, ele diz: mas recebereis poder. Então aqui Deus está mostrando que vai vir uma ferramenta que Deus vai dar para a igreja. Qual ferramenta é essa? O poder. E é através do poder que eu vou conseguir ganhar escala na horizontal. Aí ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí, quando o Espírito Santo descer, ou seja, primeiro isso precisaria acontecer, aí Jesus diz assim, ó: e sereis minhas testemunhas. Aí ele fala, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus mostra que para ser testemunha, note só, para ser testemunha, para fazer o ID, para ganhar escala no sentido horizontal, primeiro o Espírito Santo precisaria descer. Primeiro o Espírito Santo precisaria ser derramado, né, ali sobre a igreja como ferramenta vertical para a igreja alcançar escala na horizontal. Então a gente começa a entender, irmãos, que tem muita gente que está fazendo a obra de Deus na sua vontade. Então por isso a nossa metodologia, ela é escalar, MBEC, né? Ela é escalar, mas antes de ser escalar, ela é bíblica. Olha que interessante. Antes de se tornar escalar, a igreja precisa ser bíblica. E a Bíblia está mostrando que eu tenho que ficar em Jerusalém, né, mastigando para você entender, e que eu tenho que receber uma ferramenta para ganhar escala. Que ferramenta é essa? O poder do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. E aí a gente confirma isso no texto de João, capítulo 6, versículo 38, né? Nós não temos que ser bíblicos. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Olha o que Jesus fala. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Traduzindo isso para a nossa metodologia, Jesus está dizendo assim, ó: entre eu e o meu Pai, a prioridade aqui é eu obedecer o meu Pai. Então, se nós somos filhos, né? Se você se considera um filho de Deus, você tem como prioridade obedecer seu Pai. E o seu Pai, que é o nosso Pai, o Senhor nosso Deus, como Pai, ele precisava derramar o seu Espírito. E essa ordenança do Pai precisaria se cumprir para aí então eu cumprir o ID. Para aí então eu ganhar escala no evangelismo que Jesus quer me usar. Então a gente começa a entender por que a igreja não escala. Né? Eu estou sentindo de Deus de mastigar isso para você. Por que a igreja não escala? A igreja não escala, irmão, porque a igreja não está priorizando a Bíblia. Não, pastor, mas Jesus mandou evangelizar. Jesus mandou, né? Mas Jesus mandou o quê? Obedecer primeiro a ferramenta necessária para que o evangelismo pudesse ser feito em escala. Que ferramenta é essa? O poder do Espírito Santo. Então a gente vê que o poder do Espírito Santo é a ferramenta, né, vertical, né, tô mastigando bem para você entender, para depois eu escalar na horizontal. Então aqui está claro por que a nossa metodologia se chama MBEC, né, porque ela é uma metodologia bíblica. Primeiro tem que obedecer a diretiva bíblica, depois ela é escalar, eu tenho que crescer, fazer, ganhar escala, e depois ela é consecutiva, que nós veremos, né, a partir daqui o que vem a ser o efeito consecutivo. Então o Senhor mostrava para nós, irmãos, que na oficina de líderes, né, a gente vai trabalhar primeiro na vertical. Primeiro, a gente vai escalar o muro para cima, né? Conforme a nossa figura aqui. Por quê? Porque na vertical é onde Deus está te capacitando, onde Deus está derramando o Espírito sobre você, onde Deus está te preparando, né? Para que você possa depois fazer o ID, né? Para depois você escalar na horizontal. Então, primeiro, a gente vai ter que trabalhar na oficina de líderes, né? No exercício que a gente vai também descrever em detalhes, né? Mais um pouco aqui, para que você possa se desenvolver em Jerusalém para depois você cumprir o ID. Então é muito importante você entender isso. É primeiro sendo capacitado na vertical, depois expressando autoridade na horizontal.
Então acho que está claro aqui, eu já mastiguei, né, para que você possa entender a base do que Deus nos guiou dentro da sua metodologia. E aqui o Senhor trazia para mim, conforme também temos aqui na nossa figura, que quando Deus está nos capacitando na vertical, vai haver uma necessidade de nós exercitarmos duas realidades, né, que vão estar presentes dentro da oficina de líderes. Que realidade é essa? Uma realidade é o derramamento do poder, que vem de cima para baixo, né? O Senhor falou que derramaria do seu Espírito, e depois a gente vai ser levantado pouco a pouco por Deus, como exemplo desses tijolos que estão sendo colocados um após o outro, e Deus vai nos fazer exercer a autoridade. Então Deus vai nos treinar dentro desta verdade. Derrama poder e nos faz exercitar a autoridade. Derrama poder e nos faz exercitar a autoridade. Derrama poder e nos faz exercitar a autoridade. Então a gente vê que é um ciclo de sobe e desce, né? É um ciclo em que o Senhor derrama e um ciclo que a gente treina. Um ciclo que o Senhor derrama e uma outra parte do ciclo onde a gente treina. Então eu creio que os irmãos estão entendendo o que vem a ser uma oficina de líderes. É um lugar de ajuste, é um lugar de reparo, é um lugar de aperfeiçoamento. Então eu creio que não está difícil dos irmãos compreenderem. Por isso, irmãos, que Mateus 28, 19, o Senhor diz aqui, ó, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, né? Aqui já é a escala na horizontal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fala que Deus já nos deu completude. Deus já nos deu a vontade do Pai, Deus já nos deu a expressão de filhos de Deus e Deus já nos deu o poder do Espírito Santo. Porque para fazer o ID, você vê que o ID começa como uma ordenança e o versículo termina com o Espírito Santo. Quer dizer que eu tenho que ter o Espírito Santo para fazer o ID. Então eu creio que está dando para entender e Deus está mostrando para nós o que Ele quer. E Deus mostrava para nós, irmãos, algo interessante. Deus mostrava para nós que esse sobe e desce, que a gente vai treinar primeiro em Jerusalém, esse sobe e desce, ele é, na verdade, um exercício da santidade, né? Você desce e você sobe, você desce e você sobe, você desce e você sobe. Isso é identificado, irmãos, no ministério de Paulo, né? Paulo diz assim no versículo 8 de Efésios capítulo 3, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Então você vê que o grande Paulo pregador, o grande Paulo pastor, o grande Paulo apóstolo de Cristo, ele era grande, então ele sabia subir, ele era usado nas mãos de Deus. Mas aqui a gente vê um Paulo descendo, a gente vê ele falando que ele é o menor, e a gente vê no versículo 14 ele se colocando de joelhos diante do Pai. Então a gente vê que Paulo sabia subir, sabia usar autoridade, sabia pregar, sabia ensinar, sabia fazer as obras e os sinais que Deus dava para ele fazer, mas o Paulo também sabia descer. O Paulo sabia se humilhar, o Paulo sabia se colocar de joelhos. Então Paulo está mostrando para nós que verdadeiramente ele estava dentro do processo da oficina de líderes. É por isso que Deus aperfeiçoava ele e cada vez Deus usava ele mais, porque ele sabia descer, né, como está aqui na nossa figura, mas ele sabia subir. Ele sabia descer, mas ele sabia subir. Então ele subia e descia. Era uma constante no seu ministério. Então muita gente fala do Paulo que subia, do Paulo que se levantava em nome do Senhor. Mas muitas pessoas esquecem que esse mesmo Paulo sabia descer, sabia se humilhar. Então ele sabia se exercitar dentro da santidade. Então é isso que é importante você entender, irmão. Você precisa se exercitar. Pastor, como é que eu me exercito? Sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce. Deus está mandando falar mastigado para alguns irmãos entender. E isso pode ser percebido, irmãos, através de um relato, né, que a Bíblia vai nos mostrar aqui, ó, no livro de Isaías, no capítulo 14, nós vamos começar a acompanhar o que acontece com a pessoa que não desce. Tem muito irmão que quer subir, que até sobe, né? Deus até usa, mas ele não quer descer mais. Ele não consegue entender a metodologia e a oficina que precisamos para ajustar o nosso ministério e o nosso coração.
Porque oficina fala de reparo, fala de ajuste. Se você não se ajustar, não se reajustar, você pode se perder. Então a gente vai ver em Isaías 14, no versículo 12, a gente vai ver alguém que só sobe. Olha o que acontece com essa pessoa que só sobe. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então Deus está mostrando alguém que caiu, ele não desceu, ele caiu. Caiu quer dizer que ele se machucou. Porque uma pessoa que desce é uma coisa gradual, mas uma pessoa que cai, geralmente ela se machuca. Então Deus diz: como caíste do céu. Aí no versículo 13, o Senhor diz assim, ó: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Então aqui Deus está mostrando por que ele caiu. Ele caiu porque ele só queria subir. Ele não queria descer. Então aquela pessoa que só quer subir, ela está correndo um sério risco. Aí ele diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Versículo de número 14, continua dizendo acerca desta personalidade aqui, deste personagem. Subirei, tá vendo? Tudo tem a ver com subir. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele só fala em subir, né? Deus está mandando mastigar. Ele só fala de subir. Nenhum momento aqui Deus mostrou ou tem um relato de que ele quis descer. Então ele não está dentro da oficina, ele não está dentro da santidade. Aí o Senhor dá para ele uma palavra de juízo no versículo 15 que diz assim, ó: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então eu creio que aqui, irmão, você já começou a entender acerca de quem é que Deus está relatando. Deus está relatando acerca de Satanás, que era Lúcifer antes de cair. Então qual foi o problema de Lúcifer? Deus está mandando falar isso para você entender a metodologia e aplicar isso no seu ministério. O problema de Lúcifer é que ele só subia. Ele só tinha o desejo de subir, nada de descer. E essa pessoa que quer só subir e não exercita o descer, né, junto do subir, essa pessoa vai cair, né? E o versículo 15 ele dá um detalhe, ele diz: contudo serás precipitado. Então quer dizer, o que é precipitado? Precipitado é algo que acontece antes da hora, é algo que aconteceu antes do tempo, é algo que aconteceu para uma pessoa que foi afoita, que foi impulsiva no agir. Então quando a gente se precipita, quando a gente é impulsivo, quando a gente não desce para Deus trabalhar no nosso coração, para depois a gente subir de maneira correta, a gente vai poder entrar na condição de antecipar algo que Deus não tem para nós. Esse aqui foi precipitado para o reino dos mortos. Então tem muito ministro aí que, não entendendo que ele tem que descer, só quer subir. Você tem que entender que você vai acabar sendo precipitado para a morte, no mais profundo do abismo. Então Deus trazia para nós, irmãos, que esse exercício da santidade, ele tem que ser experimentado por mim e por você. Ele tem que ser a base do teu ministério. Agora você está entendendo por que tem que ter oficina de líderes. Não adianta só ter escola, porque a escola ensina o quê? A base que você precisa para viver. Só que quando você tem muito conhecimento, você tem desejo só de subir. Você tem desejo de mostrar, de ser, né, aquilo que você a princípio pode ser. Mas se você aplica a oficina de líderes no teu ministério, tu aprende a descer. E quando tu aprende a descer, o conhecimento que você recebeu na escola se potencializa como algo poderoso em santidade através da oficina, através do exercício da santidade. Então é isso que Deus trazia para nós nessa metodologia. Nós precisamos escalar. Escalar fala de crescer, fala de aumentar. Nós precisamos aumentar, precisamos subir, precisamos mostrar a Cristo. Mas nós precisamos entender que para subir é preciso descer. Para subir é preciso, como Paulo, o grande Paulo, né, usado por Deus, é preciso se humilhar. É preciso buscar de joelhos a face do Pai. Entende? Então Deus está falando conosco acerca destas realidades. E Deus confirmava esta verdade, irmãos, através de um exemplo muito simples, né? Um exemplo muito poderoso, que eu coloquei aqui também na nossa figura. Você olha para o mar e você vê uma grandeza que você não consegue nem enxergar o limite do mar.
né? O mar é algo gigante, algo tremendo. E a pergunta que Deus me fazia refletir, né, que eu quero colocar para você, por que o mar é tão grande? O mar é tão grande porque ele tem a condição de ter muita água. Olha o tamanho da onda aqui, ele tem muita água, então ele tem o quê? Um poder. Então isso aqui fala de subir, porque a onda é alta. Então Deus está falando daquilo que sobe, daquilo que se expressa de forma alta, de forma grande. Olha o tamanho da onda. Só que o mar, irmãos, ele só é grande e continua sendo grande porque o mar sabe descer. Eu coloquei aqui na figura que a onda é tão alta, mas quando ela chega na beira da praia, ela fica pequenininha, né? Ela fica pequena e ela volta para dentro do mar. Ela sabe voltar para trás. Ela sabe recuar para dentro do mar. Então você vê que o próprio exemplo da natureza mostra para nós por que o mar é grande e mais, por que o mar continua sempre grande. Você quer ser uma pessoa grandemente usada nas mãos de Deus? Amém, que Deus te use bastante, que Deus glorifique o seu nome através da sua vida, do seu ministério. Mas você tem que entender que você vai ser grande e você tem que preservar essa grandeza que Deus vai te dar. Como é que eu faço isso, pastor? Você levanta a onda grande, mas você tem que entender que tem um momento de você fazer a onda ficar pequena, virar uma marola, e você tem que entender que essa pequena marola, ela tem que voltar para dentro do mar. Quando você recua, quando você volta para trás, em outras palavras, quando você desce, é aí que você santifica o teu ministério e mantém ele grande. Mantém ele poderoso para continuar sendo usado por Deus. Uma outra coisa que está dentro do mar, que dá para a gente refletir, Deus trazia isso aqui para mim, o mar ele tem muita vida dentro de si mesmo, né? Eu fiz uma pergunta aqui, né, em tom de pergunta, mas você sabe que o mar tem muita vida, então é uma pergunta que a gente já intui a resposta. E aí o Senhor colocava para nós meditar que os cientistas hoje, uma cientista brasileira, ela colocou, né, entre alguns dados da sua pesquisa, que nós conhecemos um pouco mais de 1% dos oceanos. Você vê, com toda a tecnologia que a gente conhece um pouquinho mais de 1%. Né? E esse 1% dá 230 mil espécies, né? É um número aproximado. Então a gente imagina quantas espécies que estão escondidas dentro do mar que a gente ainda não conhece. E por que Deus trazia este exemplo para nós? Para mostrar para nós que tem muita coisa escondida dentro de Deus que você ainda não conhece, que eu ainda não conheço. Então é por isso que você tem que voltar e exercitar a humildade, exercitar descer aos pés do Senhor, porque o que o Senhor tem para te mostrar é muito maior do que o que você conhece. Se você se achar grande, Deus não terá como te dar mais revelação, mais graça. Mas se você saber voltar, saber descer, o Senhor vai conseguir ministrar sobre você maiores revelações, coisas maiores, coisas mais poderosas. Então é a partir dessas revelações que você pode crescer. Se você quer ser grande, siga o exemplo de Jesus e siga o exemplo do mar. Você levanta uma onda grande, mas chega o momento de você recuar. Chega o momento de você fazer a onda ficar pequenininha. Chega uma hora em que você tem que descer. E isso preserva o mar e vai preservar o seu ministério também. João capítulo 3, versículo 30, Jesus deixa isso bem claro através de uma expressão que ele fala. Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus está mostrando para nós que é necessário a gente diminuir. Assim como a onda diminui ali perto da beira da praia, é necessário que nós diminuamos também. Para quê? Para que o mar aumente, para que a revelação aumente, para que Deus possa nos capacitar ainda mais. E isso, na verdade, irmão, se torna para nós uma disciplina bíblica. Deus falava para mim que isso é uma forma de nos disciplinar. Então Deus trazia para nós que nós temos que nos disciplinar a nós mesmos. Porque muitas coisas, irmãos, vão nos fazer querer crescer, que nós vamos ser inflados, até por elogios, até por situações que vão fazer com que a gente cresça, com que a gente tenha o desejo de aparecer. E nós temos que nos disciplinar e não sermos inconvenientes, né? Não sermos alguém inconveniente, porque Jesus falou aqui, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, isso é o que é conveniente. Mas tem muito irmão que se torna inconveniente, porque ele só cresce, né? Ele não quer diminuir mais. Então, é importante
esse princípio fundamental que o Senhor está mostrando para nós. E para nós entendermos, irmãos, como é importante essa disciplina, olhando agora para a questão que Deus mostrou para nós da prioridade de nós fazermos o exercício da santidade primeiro, para depois cumprir o ID, nós vamos ver um texto onde Jesus ele experimenta uma situação que vai mostrar para nós quão importante é não exercer o ID fora de hora. Então vamos ver aqui, a partir de João, capítulo 2, no versículo 3, diz o seguinte: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Versículo 4, Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, a mãe de Jesus, irmãos, ela estava percebendo que as circunstâncias naturais estavam apontando para a falta do vinho. E ela vem para Jesus, né, como mestre ali, como o líder dos discípulos, ela vem para Jesus e fala para ele, Jesus, acabou o vinho, eles não têm mais vinho. E isso dá para nós, né, isso dá para nós uma reflexão de que quando ela fala isso para Jesus, em outras palavras, ela estava sugerindo a Jesus que Jesus fosse em algum outro lugar buscar vinho. Né? A Bíblia não deixa isso explícito, mas a gente pode entender que se ela fala para Jesus, olha, eles não têm mais vinho, é porque ela queria que Jesus fizesse alguma coisa, ela queria que Jesus resolvesse aquilo. E se Jesus ouvisse a palavra que ela estava falando, Jesus ia fazer o que está de acordo com o ID. Ele ia sair da festa, ele ia ir até algum lugar e ele ia buscar o vinho para trazer o vinho para a festa. Em outras palavras, ele ia cumprir o ID fora de hora. Ele ia fazer uma obra que não era para ele fazer. Por isso, no versículo 4, Jesus meio que fala para ela e responde para ela de uma forma que, olhando assim, de uma forma sem refletir, parece que é uma resposta grosseira. Jesus meio que dá uma patada nela, falando assim uma linguagem bem do populacho. Jesus dá uma pancada nela assim e fala para ela, mulher, que tenho eu contigo? Então por que Jesus ele age dessa forma se Deus a princípio é educado, né? Deus não é grosseiro, Deus é educado. Deus ele age com soberania e poder, mas a princípio Deus ele é um ser sensível, né? O Espírito Santo tem provas na Bíblia de que ele geme, né, com gemidos inexprimíveis, quer dizer, ele tem sentimentos, ele sofre. Jesus da mesma forma. Então, a Bíblia mostra que Jesus aparentemente estava sendo, entre aspas, grosseiro com Maria. Mas o que Jesus estava querendo mostrar, na verdade, é que, primeiro, quem tem que dirigir a nossa vida não é o seu parente próximo. Quem tem que dirigir a nossa vida não é o seu amigo mais próximo. Quem tem que dirigir a sua vida não é o seu cônjuge. Quem tem que dirigir a nossa vida é Deus. Essa aqui, humanamente falando, era a mãe dele. Mas na hora que ela fala uma palavra que não tem a ver com a vontade de Deus, ele vira para ela e não fala mãe, ele fala mulher. Ele usa um termo assim genérico para responder. Ele fala, mulher, que tenho eu contigo. É como se ele estivesse rejeitando aquilo que Maria estava propondo para ele. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque se você conhece o texto de João capítulo 2, você sabe que Jesus vai fazer milagre. O primeiro milagre que Jesus faz é a multiplicação ali, que ele vai transformar a água em vinho. Ele vai multiplicar, né, nas talhas, né, o vinho. Então, Jesus iria fazer milagre, mas detalhe, o milagre aqui só vai acontecer porque Jesus vai permanecer na festa. Preste atenção nisso aqui. Jesus vai permanecer na festa. Em outras palavras, Jesus não vai ir antes da hora. Jesus não vai ir para algum lugar, porque se ele vai buscar o vinho lá, na onde a Maria queria, ele vai e traz o vinho. Só que aí ele supre o natural, supre a falta do vinho, mas o milagre não aconteceria. Então quando a gente não vai, presta atenção nisso que Deus está mandando, quando a gente não vai, né, não faz o ID, porque Deus não tem para a gente fazer aquele ID,
Não é a hora de fazer o id, que é o que Jesus fala no final do verso 4, ainda não é chegada a minha hora, né? Porque Jesus também iria para a cruz, é um id também, mas não era a hora dele ir para a cruz. Então, Jesus falou para ela, olha, agora não é hora de id, agora é hora de permanecer aqui. Por quê? Porque quem permanece e não faz aquilo que quer, faz o que Deus quer, o milagre acontece. Foi o que Jesus operou depois. Em seguida, Jesus vem e opera o seu primeiro milagre. Então Deus está mostrando para nós, né, eu trouxe a figura aqui de volta, que o id é uma ordenança de Deus. O id era o que Jesus tinha que fazer. Ele iria para a cruz, ele ia fazer o id. Só que ele ia fazer o id na hora certa. Porque se ele vai na hora errada, ele não iria fazer a obra perfeita para Deus. Então, apesar do id ser uma ordenança de Deus, Deus está mandando mastigar isso aqui para você, Jesus não foi. Percebe isso? Jesus ficou. E porque Jesus ficou, teve milagre. Se Jesus vai no conselho de Maria, Jesus vai e supre o natural, né? Ele traz o vinho, mas não teria milagre. Então Deus está mostrando para nós que o obedecer a Deus e a prioridade que Deus tem para cada momento é mais importante do que qualquer outra ordem. Se Maria era considerada por Jesus, por que Jesus dá essa resposta, né, meio grosseira para ela assim a princípio? Agora você está entendendo que não é uma resposta grosseira. É que Jesus rechaçou, Jesus rejeitou um conselho que não era de Deus. Então, às vezes, irmão, o teu marido, a tua mulher, o teu cônjuge, o teu parente, o teu amigo, o teu chegado, ele vai dar um conselho para você. Na cabeça dele, o conselho é bom. Na cabeça de Maria, o conselho era bom. Mas Jesus vira para ela e fala, mulher. Jesus, inclusive, fala de uma forma a cortar o laço, né, natural que ele tinha com ela como mãe. Jesus não fala mãe, Jesus fala mulher. Por quê? Porque Jesus estava colocando ela de uma forma que ela estava separada dele naquele momento. Por quê? Porque ela estava falando uma coisa que não era o que Deus queria para Jesus. Não era a vontade de Jesus. Aí vem aquele irmão e fala, não, pastor, mas Jesus falou o id. Acho que você já está entendendo, né? Não preciso explicar muito aqui. Jesus falou para ir, mas Jesus também falou que antes de ir, tem que santificar. Jesus, antes de ir para a cruz, porque não era chegada a sua hora, Jesus falou para ela, mulher, o que tenho eu contigo? Se você entender essa pergunta como resposta, você vai entender assim, ó, Jesus falando para Maria, eu não tenho nada contigo, você não está na visão de Deus, você não está entendendo o que Deus quer. Então a gente tem que entender, irmão, que às vezes, para fazer a vontade de Deus, a gente vai ter que não só não ir, mas a gente vai ter que contrariar pessoas próximas. É por isso que muitas vezes, irmão, servir a Jesus se torna um pouco difícil, porque a gente tem que contrariar opiniões. Não, mas você não está vendo que acabou o vinho? Deus está mandando mastigar para alguém aí. Você não está vendo, Jesus, que acabou o vinho? Na verdade, esse casamento sem vinho vai ficar uma pobreza. O senhor precisa buscar o vinho. Ele vai e rechaça ela. Mulher, o que tenho eu contigo? Né? Então a gente tem que entender, irmão, como é que Jesus trabalha. Jesus está mostrando que o lugar que Deus te plantou, se você sair desse lugar antes da hora, você vai quebrar a cara. Estou falando para alguém aí que está me ouvindo. Deus tem para você ir para vários lugares ou para várias etapas, mas se você adianta, se você vai na hora que não é para ir, na hora que ainda a sua hora não chegou para ir, e você vai, você perde o milagre de Deus. Se Jesus obedece Maria, ele perde a oportunidade de fazer milagres ali no casamento. Então a gente tem que entender que o que Deus dirige a gente é aquilo que garante que a gente vai alcançando os patamares de glória que Deus tem para nos dar. E isso é importante porque a gente pode colocar uma pergunta, inclusive, para você refletir. Quando é que o cristão deve sair de um ministério? Ou seja, quando é que você, como cristão, deve sair de uma determinada igreja, de uma determinada denominação? Só existem duas possibilidades. A primeira, quando o ministério que você está, a princípio, participando, não tem base bíblica. Se o teu ministério não tem base bíblica, irmão, aí é uma questão que você tem que sair daí. Porque se o teu ministério não tem base bíblica,
o teu ministério vai te levar aonde? Para um caminho que não é o caminho de Jesus. Então é a primeira condição que nos dá a oportunidade de sair de um determinado ministério. A segunda posição que nos faz sair de um ministério é quando o tempo de Deus naquele lugar chega ao fim. Então Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Né? Mulher, o que tenho eu contigo? Falando assim, né? Explicando aqui o verso 4 para os irmãos. Então Jesus estava mostrando para ela que não era para sair, mas também tem momentos em que é para sair e a gente quer ficar. Tem momentos que chegou o teu tempo, já deu o teu tempo ali e você quer permanecer. E se Deus não quer que você permaneça, você vai perder milagre também. Se você fica e Deus quer que você vai, você perde o milagre. E se você vai e Deus quer que você fica, você perde o milagre também. Então a gente tem que entender como é que Deus trabalha essa questão. Porque tem muita gente se guiando pelo parente, se guiando pelo irmão, se guiando pelo amigo, se guiando pela mãe, pelo pai. E nós temos que fazer aquilo que Deus nos ordena, né? Aquilo que Deus nos dá revelação para fazer. Você tem que obedecer essa diretiva. Para quê? Para colher milagre. Para ver Deus operar na tua vida. Porque senão, irmão, você vai ficar obedecendo a homens, obedece a tua mãe, teu pai, obedece o teu tio, a tua irmã, o teu irmão, só que você não obedece Jesus. Resultado, o milagre não vai vir. E entre ficar com a alegria dos homens e ter o milagre de Deus, eu acredito que você, se você refletir um pouquinho, você vai ver que ficar com o milagre de Jesus pode ser mais difícil no começo, mas vai ser muito mais prazeroso. Então isso é importante a gente refletir. E aqui, irmãos, nós vamos agora entrar no terceiro tópico da nossa metodologia. A gente viu que a metodologia tem esse nome, MBEC, porque ela é bíblica, porque ela é escalar, e agora nós vamos tratar o tópico dela ser consecutiva. Nós vamos trabalhar a identidade consecutiva, que é uma identidade que você pode aplicar não só neste trabalho específico, mas você vai analisar esta verdade que Deus vai abrir para nós aqui, né, da condição consecutiva, para você aplicar isso na sua vida cristã como um todo. Você pode levar isso como um ensinamento, né, para a sua vida cristã como um todo. Então, Marcos capítulo 7, versículo 25, nós vamos ver algo interessante. Diz assim: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Então, a mulher que estava com uma filha problemática, ela se prostra aos pés de Jesus. Em outras palavras, ela desce. Então, ela não conhece Deus, veja só, ela não faz parte do povo de Deus, mas ela entra diante de Jesus, descendo, se prostrando. Versículo 26 diz assim: esta mulher era grega de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então Deus ele mostra a origem dessa mulher para mostrar para nós que ela tinha uma origem que não era da cultura do povo de Deus. Ela era uma mulher grega e tinha uma ascendência ciro-fenícia, quer dizer, ela tinha uma influência de culturas que a princípio não era, vamos dizer assim, pertencente à cultura do povo de Deus. No versículo 27 diz assim: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus humilha ela. Jesus coloca uma condição de humilhação diante dela. Por quê? Porque Jesus está chamando ela aqui, num populacho, né, falando uma linguagem bem assim coloquial para a gente entender. Jesus está falando para ela assim, ó, você é um cachorro pequeno, você é uma cadelinha. Usando uma linguagem assim, né, bem popular para você entender. Então Jesus está humilhando ela, mas ela já tinha entrado na presença de Jesus se humilhando, porque o versículo de número 25 diz que ela se prostra. E agora Jesus, não satisfeito, Jesus vai e leva ela a descer mais um pouco. Jesus fala que ela é um animal, é menos do que ser humano, fala que ela é tipo de um cachorro, e ainda bota no diminutivo, fala, você é um cachorrinho, né? Como era uma mulher, seria uma cadelinha. Então Jesus faz ela descer mais 2 degraus. Aí no versículo 28,
Diz assim: ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então, no versículo 28, ela desce um degrau ainda mais. Ela concorda com Jesus, ela diz: sim, Senhor. Aí ela diz: mas os cachorrinhos, ou seja, eu, né, tenho direito, a princípio, de comer. Como os cachorros comem debaixo da mesa, eu também, a princípio, merecia comer as migalhas. Então ela falou assim: ó Senhor, eu fico satisfeita com migalha. Quando ela fala isso para Jesus, ela mostra que ela foi humilhada, mas agora ela mesma se humilha. Ela desce mais um pouquinho, percebe? Então ela só está descendo. Ela desce, Jesus desce ela 2 vezes, né? Fala que ela é cachorro e cachorro pequeno. E aí ela desce mais um degrau. Ela fala que tá bom dar as migalhas para ela, que ela fica feliz. Aí Jesus, no versículo 29, mostra a conclusão que acontece com ela. Diz assim: então lhe disse, Jesus está falando, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Então Jesus mostrou para ela que ela tinha realmente conquistado aquela bênção, né, a libertação da filha, porque ela estava numa condição de se humilhar. Ela soube descer na presença de Jesus. Ela desceu a primeira vez, Jesus faz ela descer mais 2 vezes, aí ela estava já embaixo, aí ela pega e desce mais um pouco. Quando ela desce no versículo 28, que ela desce e fala que se contenta com migalha, Jesus diz: por causa desta palavra. Aí Jesus fala: por causa desta palavra, a tua filha foi liberta. Sabe por que tem muita gente que é de Deus e não recebe libertação, não recebe a bênção? Porque esta pessoa, muitas das vezes, irmão, não sabe descer. Essa mulher aqui não conhecia Deus. Ela não tinha sido ensinada dentro da igreja. Ela não estava participando dos cultos na sinagoga ou nos cultos que Jesus fazia. Mas ela soube se humilhar. Ela soube descer na presença de Jesus. Então você vê uma pessoa que não é do meio cristão, falando assim nos nossos dias, mas que sabe se colocar diante de Jesus de uma forma que permite que Jesus opere o milagre. O versículo 30 diz assim: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então ela recebe a bênção porque ela sabe descer. Então você vê, tem muita gente no nosso meio cristão, Deus está mandando mastigar, que sabe subir, que é bom em subir, é bom em se levantar em nome do Senhor. É bom fazer isso? É bom. Mas essa mulher aqui sabia fazer o outro lado que muita gente não tem feito. Ela não era do povo de Deus e recebeu o milagre. Tem muita gente que está na igreja faz anos e não consegue a bênção. Então Deus está mostrando para nós o que uma mulher que não conhece a Deus pode nos ensinar como receber a bênção. Veja só, Deus registrou isso na Bíblia para mostrar que a mulher cirofenícia, que era grega, está nos ensinando como é que faz para que a gente possa ir até Jesus e não só ir, mas receber dele a vitória que precisamos. Então o segredo está em descer. O segredo está em saber se colocar embaixo. Assim como a onda volta para dentro do mar, né? A gente já viu isso, Deus está confirmando. Assim esta mulher estava procedendo e por isso a filha foi liberta. Se você quer que você seja instrumento para libertar os filhos de Deus, né? Libertar as pessoas que Deus vai te dar, você precisa aprender a descer, irmão. Porque se você aprender a descer, na hora que você subir, na hora que a onda se levantar, você vai santificar e ajudar muita gente. Então é importante a gente entender isso. Isaías 41:14, Deus traz o mesmo ensinamento e ele fala de uma forma que também parece ofensiva, mas é algo que Deus faz para que a gente aprenda, é um aprendizado para nós. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então Deus está mostrando para nós que Ele nos chama de vermezinho. Veja só, Ele nos chama de povozinho. Por que Deus está botando no diminutivo? Ainda está chamando a gente de verme. Seria um ser meio insignificante. Por que Deus está fazendo isso? Deus está fazendo isso, irmão, para mostrar para nós que a nossa conduta precisa aprender a descer. E aqui nós podemos entender, irmãos,
Presta atenção nisso. Nós podemos entender que o milagre da mulher grega de origem sírio-fenícia, o milagre que ela recebeu, foi, na verdade, uma consequência da sua posição diante de Deus. Nós não estamos falando do tópico consecutivo, né? A nossa metodologia MBEC, ela é bíblica, escalar e consecutiva. Nós estamos falando da questão consecutiva. Então você vê que a consequência que essa mulher colheu é que ela não precisou ficar muito tempo falando com Jesus, mas ela soube se humilhar. Então, para quem se humilha, a consequência também é milagre. Para quem sabe se humilhar na presença do rei, a consequência da maneira que ela se porta diante de Jesus, a consequência que aparece diante dela é o milagre. Então você vê, ela estava produzindo o milagre. Porque o que é consequência? Uma coisa que produz a outra, uma coisa que leva para outra. Consequência é isso. Então ela estava fazendo algo diante de Jesus que trouxe como consequência a libertação de sua filha. Então tem coisa que você vai fazer, você vai agir, e a consequência dos seus atos vai ser o quê? Milagre. A consequência do que você faz vai se manifestar com algo que você muitas das vezes vai ver a glória de Deus. Agora, para a gente ver esta consequência positiva, a gente tem que entender que temos que descer. Isaías 40:17, o Senhor deixa claro, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então Deus está mostrando, a gente já não é nada perto da grandeza dele. Mas tem gente que, mesmo não sendo nada, se acha tudo. Então não sabe descer. E a pessoa não sabe descer, ela vai produzir o quê? Uma consequência de sequidão. Então se eu sei descer, eu estou produzindo uma atitude que terá uma consequência, para você entender mastigado. Qual é a consequência da minha atitude de descer? Milagre. Qual é a consequência da atitude de se achar que não é necessário descer? Sequidão, escassez. Então você vê que a consequência fala daquilo que a gente produz de acordo com a nossa conduta. Deus está mostrando para nós que tem muitas coisas que são consequências dos nossos atos. Pastor, eu estou há 15 anos na igreja e não recebo milagre. Pois é, quem sabe a falta de milagre que você está vivendo é consequência da sua falta de humilhação. Pode ser que é um processo de Deus, pode ser, mas pode ser que muitas das vezes vai ser uma consequência que não é nem culpa de Deus, a culpa é sua. Porque você não quer descer, porque você não aprendeu que você precisa descer. Então é importante entender isso. Aí vem aquela frase, que a gente colocou aqui até no slide. O pastor quer me diminuir. Ah, o pastor está decidido a me diminuir. Pois é, irmão, mas isso é uma verdade. Porque o pastor Jesus, assim como ele fez com a mulher sírio-fenícia, ele quer diminuir a gente mesmo. Mas para quê, pastor? Ele quer me diminuir e ele quer te diminuir? Porque se ele diminuir a mim e se ele diminuir a você, ele dá a condição para mim e para você de produzir a consequência que vai ser o reflexo como milagre. Então ele muitas das vezes está diminuindo a gente, presta atenção nisso aqui, ele está diminuindo a nossa história, ele está diminuindo as nossas conquistas, porque diminuindo a gente num determinado momento, a consequência no futuro será o quê? Um milagre muito maior. Então você vê, a mulher sírio-fenícia foi humilhada, ficou contente com a humilhação. Pastor, mas alguém pode ficar contente com a humilhação? Se você entende que a humilhação vai te trazer uma consequência positiva na frente, você fica contente. Você faz como a mulher sírio-fenícia está nos ensinando. Ela é humilhada, mas ela não fica feliz. Ela mesmo vai lá e se humilha mais um pouco. E aí o que acontece com a filha dela? Liberta. O milagre aparece. Então, Jesus ele quer diminuir a gente, irmão, não é porque ele quer pisar na gente, entende aqui? Ele quer diminuir a gente porque, primeiro, Jesus é pastor. Ele é o bom pastor. Segundo, porque quando ele diminui a gente, ele cumpre João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. E quando ele cumpre a palavra, ele traz a condição de manifestar uma consequência de milagres sobre nós. Então você vê que o diminuir
na verdade, é Deus querendo o nosso bem. O diminuir, na verdade, é Deus querendo produzir um milagre na nossa vida. E tem muita gente que pensa que Deus às vezes diminui porque Deus não tá indo com a nossa cara. É o contrário. Deus diminui, Deus seca, Deus faz a gente se passar pela humilhação, porque através dessa humilhação virá uma consequência de glória. Então Deus está trabalhando dentro desta ótica para você entender que às vezes até quando você achou que Deus te abandonou, Deus estava te amando e você não está entendendo. Mas creio que agora, pela graça de Deus, você está começando a compreender. Trabalhando ainda dentro da ótica consecutiva, nós vamos trabalhar mais exemplos, porque esse exemplo, irmão, vai clarear mais e vai ser aplicado, como eu falei, em toda a sua vida cristã. Não é só para este curso, né, específico que nós estamos apresentando para você, mas é para toda a sua vida como um cristão, como um servo do Senhor. Então eu coloquei aqui que o mar ele é muito grande. Em Gênesis 1:1, a Escritura diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então foi Deus que criou o mar. E aí eu coloquei aqui que o mar é uma consequência de Deus existir. Então você vê, o mar existe como consequência porque existe antes do mar um Criador, que é Deus. Aí eu coloquei que o mar é uma consequência de Deus existir, porque eu e você também existimos, mas mesmo assim a gente não cria mar. Então a gente existe, mas não tem condições de criar o mar. Agora, o mar existe porque Deus existe. Só que Deus ele tem o poder para criar o mar. Então eu coloquei aqui no nosso slide que uma coisa é consequência da outra. Deus tem a primeira consequência, que é a manifestação do seu poder. Porque Deus manifesta o poder, tem uma segunda consequência, que é o poder de criar. E porque Deus tem o poder de criar, Deus tem uma terceira consequência que ele manifesta, que é o mar que ele cria. Então você vê que uma coisa gera uma consequência, essa consequência gera outra consequência, e essa outra consequência gera outra consequência. Então você vê que a lei da consequência, ou seja, ser consecutivo, é algo que tem a ver com tudo. É um princípio para tudo, né? A consequência do mar existir é porque Deus criou. E a consequência de Deus ter criado é porque Deus tem poder. E a consequência do poder de Deus é porque Deus existe. Então uma coisa gera consequência, que por sua vez gera outra consequência, e assim até que Deus cumpra o seu propósito. Isso também pode ser percebido no texto de Romanos, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus está mostrando um objetivo, um resultado, né? Um desígnio que Deus quer que aquilo se manifeste, Deus quer salvar. Então todo aquele que invocar o nome dele, né, diz Romanos 10:13, será salvo. No versículo 14, Deus começa a colocar algumas condições para isso acontecer. Ele diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? Então para invocar eu tenho que crer, é preciso crer. Na mesma sequência, eu reparti o verso 14 em vários slides para a gente entender. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, para crer, eu preciso ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, para ouvir, é necessário pregar. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, para mim, pregar, eu tenho que ser enviado. Então eu coloquei aqui numa escada, né, eu coloquei aqui num trajeto para nós identificarmos o que Deus mostrou através de Romanos, que primeiro Deus envia. E porque Deus envia, há uma consequência, há uma possibilidade da pregação acontecer. E porque a pregação acontece, há uma outra consequência, há uma possibilidade das pessoas ouvirem. E porque as pessoas ouvem, há uma outra consequência. As pessoas podem crer. E porque as pessoas creem, há uma outra consequência. As pessoas podem invocar. E porque as pessoas podem invocar, há uma última consequência. As pessoas podem ser salvas. Então você vê que há 7 palavras que estão ordenadas aqui e existem
6 consequências, né, ou até 7, porque a primeira é o próprio Deus, que é o motivo de serem enviados. Então existem 7 consequências que estão listadas aqui, e uma consequência está gerando outra consequência, que está gerando outra consequência, até que a consequência final aconteça, que é a salvação, que está do nosso lado direito aqui do slide. Então Deus está mostrando para nós, irmãos, que a lei da consequência, o fato de ser consecutivo, né, o nosso propósito de metodologia, é algo que está inerente a tudo. Se nós entendermos o que aprendemos lá da raiz e dos frutos, lembra? Os frutos são uma consequência de quem plantou a semente e que virou raiz. Então a gente pode usar aquela linguagem que a gente usou nas outras lições. A semente gera raiz, então a raiz é consequência da semente, né? A raiz gera o tronco é consequência da raiz. O tronco gera os galhos, então o galho é consequência do tronco, né? O galho gera folha, então a folha é consequência do galho. E o galho gera o fruto, então o fruto é consequência do galho. Então a gente vê, tanto lá na linguagem que a gente usou, lá da raiz, né, e do tronco ali, a plantação, como a linguagem que Romanos está nos apresentando, a gente vê que o fruto, falando de uma forma geral, é consequência da semente. Então você vê que tudo tem a ver com consequência. Tudo tem a ver com possibilidades de ser algo consecutivo. E aqui o Senhor trazia para nós, irmãos, que nós temos que entender que a consequência é algo que Deus vai trazer para nós como uma possibilidade de avaliar a semente. Quando você tem aqui no nosso slide que o fruto é o resultado da semente que você plantou, né, falando assim do início e do fim, você pode, pelo fruto, você pode analisar a qualidade da semente. É isso que é importante você entender a lei da consequência também. Porque quando você pega o fruto, pelo tipo de fruto, você tem como identificar o tipo de semente, porque o fruto é o quê? Ele é uma consequência da semente. Então você pode fazer uma análise. Deus está nos convidando aqui, pelo método consecutivo, a você não ser um crente somente que recebe semente, recebe palavras. Mas Deus está nos chamando a uma condição de análise crítica para que você avalie a semente pelo fruto, porque o fruto é consequência do quê? Da semente. Né? Estou mastigando para você entender. E como é que nós podemos ver isso dentro da Bíblia? Como é que nós podemos identificar isso dentro da Bíblia? João capítulo 10, no versículo 37, Jesus disse assim, ó: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então Jesus está falando assim, ó, se você não crê no que eu falo, ou seja, se você não está acreditando na semente, na palavra que eu estou plantando no seu coração, aí Jesus diz, crede nas obras. Em outras palavras, Jesus está falando assim, olha para as obras, ou seja, olha para o fruto, porque através de você observar as obras, que são os frutos, você vai conseguir descobrir qual é o tipo de semente que eu tenho plantado. Deus estava tratando neste tópico, no versículo 38, ele estava ensinando, através de Jesus, a gente avaliar, né, e usar a lei da consequência para descobrir se a semente que a gente tem recebido é boa ou é má. Jesus falou, né? Ele diz, crede nas obras. Ele está falando assim, ó, creia no fruto, porque o fruto você pode ver. A semente fica escondida dentro da terra, fica escondida dentro dos corações. Mas o fruto, ele é produzido em cima da árvore. Ele é produzido do lado de fora. E você pode analisar o fruto. É isso que Deus está falando aqui. E se você analisa o fruto e conhece a lei da consequência, se você vê que o fruto é bom, você vai falar assim, então a semente foi boa. Então eu posso crer nesse semeador, que era Jesus no caso, porque o fruto está mostrando que o que ele planta em mim como semente é algo bom. E é por isso que Jesus diz, crede nas obras, crede nos frutos. Porque o fruto revela da onde é que a semente veio, se ela veio de Deus ou se ela não veio de Deus. Né? Aí ele termina o verso dizendo assim, ó, para que possais saber e compreender. Né? Você vai entender de uma vez por todas
que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então quer dizer, Jesus estava dizendo assim, ó, a semente e o fruto, eles têm a mesma identidade. Eu e o Pai temos a mesma identidade. É isso que Deus está falando. Marcos 16, 20, irmãos, o Senhor vai continuar mostrando que Ele está chamando a nossa atenção para avaliar as sementes de novo. Porque tem muita gente comendo muita palavra por aí, recebendo muita teologia por aí, mas você está recebendo semente, mas você precisa avaliar se essa semente é boa. Senão você está recebendo semente do inferno. Ah, pastor, não fala isso. Você não viu ali Maria querendo dar semente ruim para Jesus? Jesus vem e dá uma patada nela, né? Como que dá uma rechaçada nela. E fala, mulher, o que tenho eu contigo? Tipo, ele corta aquela palavra dela, ele inviabiliza aquela palavra, ele joga fora aquela semente. Porque naquele momento a semente que Maria deu para ele não prestava. Ah, mas era Maria, era uma mulher de Deus. Era mulher de Deus, mas naquele momento não foi. Porque ela queria que Jesus fizesse uma coisa que ia impedir ele de fazer milagre. Então você tem que avaliar a semente que dão para você. Olha o que diz Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, Jesus confirmava a semente, a palavra, porque a palavra é semente, pelo meio dos frutos. Quais eram os frutos que estavam sendo usados para confirmar a semente? Os sinais. Então Deus está falando, irmão, que os sinais do Espírito Santo é uma das maneiras de confirmar que o Senhor verdadeiramente dá semente para aquele ministério. Então isso está em Marcos 16, 20, né? Então a Bíblia está mostrando que era uma confirmação da semente. Os sinais que se seguiam confirmavam a semente. Então você tem que ter confirmação da semente, porque se a semente não presta, o fruto não vai prestar. Só que o fruto, muitas das vezes, vai aparecer depois de um tempo e você perdeu aquele tempo, ficou esperando aquele fruto e aquele fruto vem ruim e você perde aquele tempo. Atos capítulo 14, versículo 3, a gente vê a mesma identidade, diz assim: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava, presta atenção nessa palavra, confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então Deus está falando da mesma coisa, né? Que a palavra da graça é algo que Deus dá, porque é Deus que dá a semente. A semente era confirmada de que maneira? Pelo fruto. Qual era o fruto? Os sinais e os prodígios. Então tem ministério, irmão, que fala que é ministério apostólico, viu? Deus está mandando eu falar isso para alguém. Tem ministério aí que se diz apostólico, isso, aquilo, mas você não vê os sinais. Você não vê o que os apóstolos viviam. Então, às vezes, a gente tem que suspeitar, né? A gente não precisa duvidar totalmente, mas a gente tem que suspeitar. A gente tem que ter, como diz, a pulga atrás da orelha, né? Porque a gente tem que receber confirmação através dos sinais, muitas das vezes até dos prodígios, né? Para saber se aquele ministério verdadeiramente é o que diz ser, né? Então a gente tem que verificar e autenticar a veracidade dos ministérios. Então Deus está dando vários textos aqui para nós, para que a gente possa entender que a lei da consequência nos permite avaliar a semente através do fruto, que é sintetizado através da palavra poder. Então o poder presente no ministério é muitas das vezes a condição de fruto que vai permitir, através da lei da consequência, que você avalie melhor o tipo de semente que Deus está dando. 1 Coríntios 4, versículo 20, diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Então a Bíblia está dizendo que a identidade do reino de Deus é o poder. Então, se o fruto não manifesta poder, significa que a semente não é uma semente do reino. Pastor, mas o poder tem que ser necessariamente sinais e prodígios? Não. O poder pode ser manifesto de muitas outras formas. Os sinais e os prodígios seria como se fosse um ápice do poder. Porque quando Deus leva um servo a fazer sinal e a fazer prodígio, significa que o poder já está, vamos dizer assim, como um fruto notório para todo mundo ver.
né? Quando Deus usava Paulo, quando Deus usava Pedro, a gente tem os relatos aí na Bíblia. Todo mundo podia ver aqueles milagres que Deus usava os seus servos. Então era um poder perceptível para todo tipo de gente. Mas eu preciso também deixar claro para você que poder não é só cura, milagre, tá? Poder é manifestação da ação poderosa da palavra de Deus em nós. Então, se você tem a condição de experimentar este poder, você pode entender que a semente é genuína. Atos capítulo 2, versículo 22, a Escritura diz acerca de Jesus: varões israelitas, Pedro está falando, atentai a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, Deus está falando aqui através da boca de Pedro que os milagres, os prodígios e os sinais eram as manifestações de fruto que dizia que Jesus estava aprovado. Pastor, então quer dizer que tem muita gente que não faz prodígio, não faz sinais e não opera milagres em Deus porque não tem aprovação? Verdade. Se você não tem aprovação, Deus não te concede poder. Você vê que tem muito ministério que diz que é isso, que diz que é aquilo, que diz que é aquilo outro, mas está faltando aprovação. E ele tem a aprovação do pastor dele, ele tem a aprovação da convenção tal, ele tem a aprovação da igreja, mas ele não tem a aprovação de Deus. Vou ler para você aqui, para você frisar no que está escrito. Vamos basear, né, a nossa metodologia, ela é bíblica, escalar e consecutiva. Então a nossa primeira base é a Bíblia. Ele diz assim, ó, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Então tem que ter a aprovação de Deus. Como é que ele era identificado e era manifesta a sua aprovação? Diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Então os milagres, os prodígios e os sinais era o quê? O poder que mostrava que Jesus operava pela mão de Deus. Então, Deus está querendo que você saiba disso. Né? O final do versículo eu botei em letras pequenas, mas é para caber aqui no nosso slide. Ele diz assim, ó, como vós mesmos sabeis. Se você não sabia, fique sabendo. Fique sabendo que tem muita gente que diz que diz que faz, diz que pode, mas a gente não consegue ver os milagres, os prodígios e os sinais, porque ele fala que mas não tem a aprovação de Deus. E sem a aprovação de Deus, não há manifestação do fruto e não há a confirmação da semente que ele está falando que tem. Ele fala que é apóstolo, mas não consegue operar os sinais que os apóstolos operavam. Ele fala que é apóstolo, mas não consegue operar os prodígios. Né? E ele fala que é apóstolo e não consegue em Deus realizar os milagres. Aí você vai dizer, pastor, mas isso é uma identidade que tem que estar associada aos ministérios, principalmente ao ministério apostólico? Tem. E por que eu digo isso? Porque se você for ler a bibliografia de Eliseu, você vai ver que a unção foi dobrada e Eliseu fez milagres dobrados. Elias fez, se não me engano, 7, Eliseu fez 14. Por quê? Porque se a unção é dobrada, o milagre foi dobrado. Então, se tem credencial de apostolado, tem que ter o quê? Manifestação de poder de apostolado. Agora tem gente que diz que tem o apostolado e na verdade não tem. Então Deus está falando, ó, ele diz que tem esse tipo de semente, mas na verdade não tem. E ele não tem porque não tem aprovação. E como não tem aprovação, não manifesta o poder que é a confirmação da semente. Então, o propósito consecutivo, irmãos, ele é muito importante você entender. A questão consecutiva tem que estar diante de ti. Você tem que avaliar as consequências, tanto para você como também de outros ministérios. Se ele diz que tem a semente e não produz aquele fruto, então a consequência mostra que ele não tem a semente. Eu estou enfático nesta frase, irmãos, mas é porque Deus está querendo mastigar isso para você. Você precisa, a partir desta aula, não só aprender a metodologia, mas você precisa desenvolver uma análise crítica. Não para criticar as pessoas, não é isso que Deus quer ensinar aqui. Mas uma análise crítica para você não cair no conto de fadas do Evangelho.
O que é o conto de fadas do Evangelho? É as pessoas dizendo que tem, que faz e que é, quando na verdade você não checou se faz e se é. Você não checou se ela tem aquela semente. Você já vai acreditando. Então tem muita gente falando muita coisa na internet, inclusive. Mas a gente tem que avaliar o testemunho da pessoa, tem que avaliar a conduta da pessoa, tem que avaliar a manifestação dos frutos. Inclusive inclui entre eles também o poder, para poder saber se a pessoa é ou não de Deus, se tem semente ou não tem semente. Então é importante isso. Marcos 5, 27, você vai ver que a lei da consequência vai aparecer de novo. Estou dando vários exemplos aqui para você não ter dúvida. Diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Versículo 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, qual é a semeadura dessa mulher? Ela ouviu falar de Jesus, né? Versículo 27 deixa claro isso. E ela vem por trás. Em outras palavras, ela vem como alguém que desce. Olha aí. Deus já está mostrando que ela está agindo parecido com aquela mulher Ciro-Fenícia que foi lá se humilhando na presença de Deus, né? Diante de Jesus. Aí o versículo 27 diz que ela desce, ela vem por trás. No versículo 28, a Bíblia mostra que ela tinha uma fé. Ela tinha uma confiança dentro dela. Ela botou dentro do coração dela que ela precisava só tocar nas vestes de Jesus, para ser curada, no caso. Versículo 29, a Bíblia diz assim: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? O detalhe a gente frisar aqui para você, irmão, está no início do versículo 30. O versículo 30 não diz que Jesus para conversar com ela. No caso da mulher Ciro-Fenícia, Jesus para e começa a falar com a mulher Ciro-Fenícia. Mas no caso desta mulher, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que reconhecendo imediatamente que dele, Jesus, saíra poder. Então a gente pode entender que essa mulher recebe o poder de forma imediata, né, de forma meio instantânea, porque a consequência do que ela fez trouxe para ela um resultado e um fruto. Que fruto é esse? A cura. O que ela planta? Ela planta humilhação. Versículo 27 diz que ela vai por trás, né? E ela indo por trás, o poder que estava em Jesus, o poder de Deus em Jesus, ele se coloca como algo que é atraído por ela. Note só, a consequência é algo como que natural, uma coisa produz a outra. A fé que ela tinha, ela meio que puxou o poder de Deus para ela. Atraiu o poder de Deus para ela, porque Jesus ele foi perceber que o poder tinha saído, ele reconhece que o poder tinha saído, mas é aí que ele para. Ele não para primeiro para depois liberar o poder. Não, primeiro o poder sai, ele reconhece e aí ele para e vê que aquele poder tinha saído. Aí ele se vira no meio da multidão e faz a pergunta: quem me tocou nas vestes? Então Deus está mostrando para nós que a consequência que tem aqueles que descem é que o poder de Deus ele vai ser como que atraído pela nossa humilhação. É como se nós fôssemos um ímã, né? Estou usando uma linguagem aqui para você entender. Quando você se coloca embaixo, presta atenção, ministro de Deus, quando você se humilha, quando você se prostra aos pés do mestre, imediatamente a tua ação gera uma consequência. Que consequência é essa, pastor? Essa ação de se humilhar, ela faz com que a consequência imediata é que o poder de Deus começa a ser, vamos dizer assim, ele é imediatamente atraído por nós. É como se nós fôssemos um para-raio. Quando você se prostra, o raio sente uma necessidade de descarregar em você. Entende isso? Então você atrai o poder de Deus quando você se prostra, quando você sabe descer. Então essa mulher aqui, ela vamos dizer, vou usar uma linguagem aqui para você entender. Ela
puxa o poder de Deus em Jesus para ela, e Jesus só vai perceber depois que o poder sai. Por quê? Porque o poder de Deus, ele é atraído pela humilhação. O poder de Deus é atraído pela pessoa que desce. Né? Tô mastigando para você entender. Então, uma das consequências principais da pessoa que desce é atrair o poder de Deus sobre si. É isso que aconteceu com essa mulher. Então ela foi curada. A outra mulher Ciro-Fenícia teve a cura da filha lá, a libertação da filha que estava endemoniada. Então você vê casos extremos, de necessidades extremas, né? Coisas que são, muitas das vezes, assim, até pela medicina, são coisas impossíveis. Quando a gente se prostra na presença do rei, né? O seu poder se sente atraído por nós. Veja só, você pode entrar numa condição de ser um imã espiritual. Você pode puxar esse poder para você quando você gera uma condição que gera uma consequência, que é atrair o poder de Deus pela humilhação. Então Deus está trabalhando muito nessa questão da consequência, porque Deus quer que a gente saiba usar isso. Consequência fala de algo que produz alguma coisa, né? Já falei isso, mas estou sentindo de repetir. Então Deus quer que você use essa lei ao seu favor. Produza consequências positivas sobre você. Se você se humilha, o resultado é que virá mais unção sobre você, vai vir mais graça de Deus sobre você. Só que nós podemos entender também, né, nós temos que aprender também, que da mesma forma que a lei da consequência, ela funciona para o lado positivo, né, quem se humilha atrai a unção, atrai o poder de Deus, a lei da consequência também funciona do lado negativo. Se eu estou andando na presença de Deus, como está aqui mostrando o nosso slide, e eu chego num patamar ali do nível 4, representando como um crescimento na presença de Deus. Então eu estou ungido e eu estou ali no nível 4. Se a partir do nível 4 por nível 5, eu começo a entrar em uma atitude de desobediência, a desobediência vai gerar um resultado, vai gerar uma consequência também. E a consequência da desobediência sem reparo, né, sem conserto, é que ela vai produzir uma consequência que é, no caso, a perdição. Então, para você entender, a consequência ela trabalha em duas áreas distintas. Para quem obedece, a consequência é honra. Para quem desobedece, a consequência é condenação, é perdição. Então você tem que usar a lei é uma só, mas ela pode te honrar, como ela pode te condenar. Então nós vamos ver isso agora pela Bíblia. Versículo 22 de Mateus capítulo 7 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então o que Jesus está mostrando aqui para nós, irmãos, veja só, entenda isso aqui. Não é que a pessoa que é ungida, ela está entrando numa condição de entrar quase que inevitavelmente na condenação. Porque tem gente que diz assim, não, mas muitos naquele dia hão de dizer-me. Né? Mas a Bíblia está falando muitos, a Bíblia não está falando todos. Então a primeira diferença que você tem que notar é isso. Muitos naquele dia, mas não é todos. Porque dá uma impressão que as pessoas que são ungidas parece que tem que cair. Ah, mas você profetiza, mas você não vai ser salvo, né? Parece que é tipo de uma acusação contra os ungidos, né? Quando na verdade a Bíblia diz muitos, não fala todos. A segunda coisa que Deus mostrava aqui é que Deus está mostrando que a lei da consequência realmente funciona para o lado bom, mas funciona para o lado mal. Se ele está expelindo o demônio, se ele está fazendo milagres em nome de Deus, e se ele está profetizando, é porque em algum momento ele buscou a Deus. E a consequência de ter buscado a Deus é que Deus ungiu ele, ungiu ela. E porque Deus ungiu, ele está fazendo essas obras aqui que o versículo 22 mostra. Por outro lado, mesmo que nós já estejamos ungidos, nós não podemos tomar a unção como motivo para deixar de praticar a santidade. Se você só ser ungido e agora você só vai subir, você vai entrar num caminho de desobediência. E esse caminho de desobediência vai gerar uma consequência. É a lei da consequência. E a consequência é que mesmo você sendo ungido,
você será condenado. Então Deus mostrava para nós que nós devemos praticar a santidade para recebermos a unção. A santidade é a semente, é o descer e o subir, e a unção é o fruto. Então a gente tem que trabalhar a lei da consequência do lado positivo. Mas Deus está advertindo que se a gente deixar de descer, ficar só subindo, a gente vai entrar numa condição de gerar uma consequência que vai nos condenar. Então Deus não quer isso para nós, e Deus está então abrindo os nossos olhos para que a gente não entre na consequência ruim, na consequência de condenação, mas usemos essa lei só para consequências boas, para coisas que Deus tem para nós. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5, nós vamos ver uma consequência que aconteceu com um servo de Deus que estava bem intencionado, mas que não foi abençoado porque não soube usar a lei da consequência. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, pois os bois tropeçaram. Versículo de número 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Então Deus está mostrando, irmãos, que um servo de Deus chamado Uzá, ele foi, a princípio, bem intencionado, e ele foi fazer uma obra de tocar na arca de Deus, que no momento e naquela circunstância não era algo que Deus tinha, vamos dizer assim, dado permissão para ele fazer. Então, quando a gente faz algo que Deus não nos deu permissão, a própria unção nos mata. É isso que Deus está mandando falar aqui para alguém. Você vê que no versículo 7 diz assim, ó, e Deus, foi Deus, ou seja, a manifestação do seu poder, da sua unção, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Então você tem que entender, meu querido, que a mesma unção que você pode receber como consequência da sua busca, é a mesma unção que pode te matar. É a mesma unção que matou Uzá, que feriu ele e acabou matando ele. Então a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, honre a Deus. Sirva a Deus. Tenha reverência com a unção e com a graça de Deus. Porque se você reverencia a unção vem sobre você como uma consequência positiva. Mas se você é irreverente com a unção vai te matar. Perceba que o que está matando Uzá é o próprio Deus que está matando ele. Deus diz que feriu, né? Porque a unção de Deus é muito grande, o poder de Deus é muito grande. Para Deus foi só uma ferida, mas diante da estrutura de Uzá, diante da nossa estrutura humana, aquela pequena ferida que Deus fez foi o suficiente para matar ele. Então Deus está falando assim, ó, a mesma unção que honra, se você não souber usar a lei da consequência, é a mesma unção que mata. Né? A mesma unção que te honra é a mesma unção que te mata. É isso que Deus está mostrando. Segunda coisa que Deus ensina. Tem muita gente que não será salvo, né, que naquele dia vai ser condenado e foi usado por Deus. É verdade? É verdade. Porém, se a pessoa vai ser condenada porque ela está fazendo coisas desagradáveis a Deus, mas ela buscou no passado, e no passado ela buscou e ela tem unção, não toque nela, apesar dela estar no erro. Vou repetir aqui e mastigar para você. Uzá tocou na arca de Deus. Quem que é a arca de Deus hoje? Os ministérios de Deus. Você tem um pastor lá que está no erro. Um exemplo que Deus está me dando aqui. E ele está errado, e você sabe que ele está errado. Só que você não tem direito de julgar ele. Você não tem direito no sentido assim de condená-lo. Por quê? Porque ele vai ser tratado pelo próprio Deus. Ah não, mas eu vou lá, eu vou contra ele porque ele está no erro. Não, irmão. Se você vai contra ele, você vai tocar na arca. Se você vai tocar na arca, apesar dele estar no erro, você também está entrando no erro. Porque você está tocando numa arca que não é para tocar.
E a arca que a gente toca, que Deus não quer que toque, faz o que fez com Uzá. Uzá morreu porque tocou na arca que não era para tocar. Se você toca na família de alguém, se você toca no ministério de alguém, se você fala mal de um ministro de Deus, que apesar de estar errado com Deus, mas ele muitas das vezes ainda está com a unção sobre si, a unção que está nele pode vir sobre você e pode te matar. Eu não estou falando de você discernir se ele está ou não no erro. Eu estou falando de você proferir palavras injuriosas, palavras que são contrárias à pessoa. Porque apesar dele estar errado, quem é que vai julgar ele? O próprio Deus. Não cabe a mim e a você. Mas tem pessoa que pega a pessoa no erro e começa a falar mal do ministério. Começa a falar mal da pessoa. O que acontece? Aquela pessoa ali vai ser tratada por Deus. Ela pode até se perder. Mas a unção que está nela, você não tem direito de tocar. Eu não tenho direito de tocar. E essa unção pode matar você como matou Uzá. Pastor, mas ele está errado. Mas você também está errado de tocar na arca. Então ele vai ser condenado, mas você vai morrer também porque você está fazendo o que não é para fazer. Entende isso? Então tem muita gente invejosa. Vou falar aqui que estou sentindo de Deus. Tem muita gente invejosa que quer falar do Ministério ABC porque o Ministério ABC tem uma unção que ele ainda não tem. Então você não tem que tocar na arca dos outros. Você tem que ficar na sua posição e atrair a unção de Deus sobre você. A consequência de quem se humilha, né? Estamos falando da lei da consequência, é que a unção vai vir sobre você. O favor de Deus virá sobre você. Então você tem que aprender que se humilhar é um segredo para atrair a graça de Deus. E a gente tem que praticar o exercício da santidade para que a santidade permaneça sobre nós. Amém? Então, irmãos, eu estou aqui terminando a nossa ministração, né? Estivemos falando da nossa metodologia e passando também um conteúdo que Deus entendeu ser importante para você. E aqui eu quero apresentar para você qual vai ser o desdobramento do final desta primeira série, né? Deste primeiro trabalho que tem por tema avivamento bíblico. Então, irmãos, a gente quer nessa oportunidade oferecer para você o trabalho que o Senhor tem nos concedido de produzir, né? A gente quer falar aqui hoje a respeito do Manual do Pregador. O Manual do Pregador é um trabalho que o Senhor tem nos dado que visa aperfeiçoar e até mesmo também capacitar aqueles que querem pregar a palavra de Deus para cumprir a ordenança de Jesus. O Manual do Pregador é um oferecimento do Instituto MBEC, né? Instituto MBEC, que recebe o nome da nossa metodologia, que é um instituto de estudos e seminários bíblicos. Então, a partir do Instituto MBEC, a gente está oferecendo este trabalho que se chama o Manual do Pregador. E o Espírito Santo nos trouxe, através dessa figura, uma condição de reflexão que nós precisamos fazer. Existem escolhas que são pessoais. Para estas, o caminho só pode ser percorrido sozinho. Então o Senhor nos trazia aqui, irmãos, que existem coisas que Deus faz, mas existem coisas que Deus não faz. Para aquelas que Deus não faz, muitas coisas serão abraçadas por nós da parte de Deus, se nós decidirmos escolher o caminho que Deus tem proposto para nós. Nós estamos aqui falando de um evangelho que traz como tema principal o evento da cruz, né? É através da cruz que nós mortificamos o nosso velho homem e entramos na condição de viver aquilo que Deus tem apresentado para nós através da sua palavra e também pela direção do seu Espírito. Então o Senhor trazia para nós que você é o maior agente, né, depois de Deus, para que as escolhas que você toma possam te levar ao melhor que o Senhor tem preparado para o seu ministério. Então você é quem pode tomar essa decisão. Existem coisas que Deus faz, como eu disse, e existem coisas que nós temos que fazer. Então a gente traz essa reflexão para você, porque tem muita coisa que Deus quer fazer, mas que muitas das vezes não acontece, porque nós estamos adiando, né, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então a gente quer falar aqui, irmãos, a partir desta figura, da proposta
do Seminário Bíblico. O Seminário Bíblico, irmão, é um curso de formação de obreiros e líderes. Então, o Seminário Bíblico tem esse propósito. E dentro do Seminário Bíblico, a gente colocou como módulo inicial, porque esse Seminário Bíblico vai ser transmitido através de módulos, a gente colocou o módulo Manual do Pregador, volume 1. E por que a gente está trabalhando dessa forma? Porque você pode analisar aquele determinado módulo e se você entender que ali dentro tem ferramentas que são úteis para o seu desenvolvimento ministerial, você pode então buscar compreender o que vem a ser os próximos módulos. Então a gente está trabalhando de forma modular, porque você pode analisar cada módulo individualmente para você entender se aquilo faz ou não faz sentido para você. Então a gente está lançando o Manual do Pregador volume 1, mas a gente quer oportunizar através do Seminário Bíblico outros módulos. Então você a princípio está sendo chamado para um curso, mas para que esse curso faça sentido, primeiro você vai conhecer uma parte do conteúdo deste curso para depois você entender se esse curso faz sentido para o seu ministério. E o que vem a ser, né, o Manual do Pregador? Para que este módulo foi produzido? O Manual do Pregador, irmãos, ele foi desenvolvido inicialmente para as pessoas que estão iniciando sua carreira cristã. Então, para você que está no início da sua caminhada, para você que está começando a trilhar, né, os passos de Jesus, e você não sabe por onde começar, você não sabe por onde dar o start, né, para que você possa começar a desenvolver o teu ministério e depois até a questão da pregação. Então esse módulo ele foi inicialmente trabalhado para você. Você que quer descobrir, né, as coisas que o Senhor tem e entrar numa condição de começar a dar os seus primeiros passos também através da pregação. Então o Manual do Pregador ele foi desenvolvido para este público. E aqui vale também, irmãos, um esclarecimento aos crentes que são mais experientes, aos irmãos que já têm um pouco mais de bagagem. Apesar do Manual do Pregador, volume 1, não ter o mesmo foco de aprendizagem para as pessoas que já são mais experientes, a gente colocou dentro do Manual do Pregador tesouros teológicos e também bíblicos, né, na questão do seu conteúdo, que podem permitir você que já é experiente aumentar a tua percepção em relação àquilo que é colocado como conteúdo no Manual do Pregador. Então, se você já tem experiência, se você já prega, nós não queremos aqui chamar a tua atenção para o manual como se ele fosse da mesma maneira que ele é colocado para o iniciante. Porém, queremos salientar mais uma vez que existem tesouros teológicos, existe um conteúdo interessante acerca dos temas bíblicos, que até para você que é experiente, esse conteúdo pode fazer diferença. Então, a gente colocou alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente fala um pouquinho da hermenêutica de forma geral, a gente fala da exegese, a gente fala da revelação da palavra de Deus. Então, são coisas que até para os experientes podem se tornar bases nas quais ele pode ainda se aperfeiçoar em termos de conteúdo. Então, o conteúdo que está dentro do Manual do Pregador, volume 1, ele pode ser muito bem absorvido, ele pode ser algo interessante também para quem é mais experiente. O conteúdo do Manual do Pregador, ele pode ser adquirido em 2 formatos diferentes. O primeiro formato é onde a gente tem 22 lições de forma a se constituir um livro, né? Um material impresso, um material físico. E dentro deste livro, a gente tem questionários referentes a cada uma das lições. Então você vai ter nesse primeiro formato um livro que contém 22 temas e nós temos um questionário para cada um dos temas. O segundo formato de trabalho é o mesmo conteúdo das 22 lições, só que disponibilizado para você no formato digital. A gente colocou inclusive no YouTube, para que você possa acessar o nosso conteúdo e você só vai ter que adquirir
o questionário. O questionário você vai ter que adquirir, porque ele é, vamos dizer assim, é crucial para você poder desenvolver o trabalho que nós temos proposto. Então, você pode adquirir o livro completo, né, as 22 lições impressas mais o questionário impresso, ou você pode acompanhar o nosso conteúdo pelo YouTube, digitando lá Instituto MBEC, e acompanhar as 22 lições de forma online. Somente o questionário você vai ter que adquirir de forma física, porque é este questionário que será usado para as avaliações que a gente tem proposto. O objetivo do nosso trabalho, irmãos, num primeiro momento, é a capacitação real e a certificação do aluno que quiser cumprir as etapas do curso. Mas o que vem a ser isso? A capacitação real, irmãos, é aquela condição que o obreiro alcança para poder satisfazer as necessidades do campo de trabalho. Então não adianta a gente se formar a partir de um conhecimento teológico, mas não ter a vivência e nem a experiência com Deus para podermos aplicar o conteúdo que temos aprendido nas realidades que vamos encontrar dentro da condição natural da vida. Então o Espírito Santo trazia para nós que precisa que a gente se forme, é verdade, mas precisa que a gente se forme para um objetivo real. A capacitação, irmãos, ela tem que ser algo prático. O Espírito Santo quer que a gente tenha as habilidades necessárias dentro daquilo que ele entende para cada ministério, para que a gente possa desempenhar o nosso papel de maneira satisfatória, de modo a atender o reino. Porque tem muita gente que atende a necessidade da igreja, atende a necessidade do pastor, atende a necessidade de pessoas, mas o Espírito Santo quer atender a necessidade do reino. Para que você, quando for colocado numa situação prática, você tenha ferramentas da parte de Deus para poder instruir as pessoas e levá-las a Cristo, levá-las a uma libertação, levá-las a uma condição em que Deus possa trabalhar na sua vida e também no seu ministério. E o outro objetivo do nosso curso é gerar a certificação, ou seja, a gente quer transmitir para as pessoas que vão recebendo esta capacitação um certificado, né, módulo após módulo, para que ela possa também representar diante de outros ministérios aonde é que ela tem recebido essa instrução. Então isso é uma forma de te respaldar, né, no sentido ministerial, e também uma forma de propagar o conhecimento que você tem aplicado na prática, para que esse conhecimento possa se tornar também acessível a outras pessoas que tenham também o mesmo interesse. E aqui vem uma questão: como obter a certificação? Como é que a gente faz para poder receber ao final do módulo o certificado de que cumprimos aquela etapa, de que estamos dentro daquele projeto e de que temos cursado de fato e se empenhado para poder crescer na graça e no conhecimento de Cristo? Então, Deus trazia para nós aqui uma estratégia, né? Você vai ter um e-mail aqui de acesso e você vai poder mandar para nós a solicitação para que você possa receber o manual do pregador, né? Você pode receber no formato completo, como a gente já mostrou, ou também naquele formato mais reduzido, onde só vem a questão do questionário. Então, a solicitação oficial, ela vai vir a partir deste endereço de e-mail para que você possa, então, se matricular, né, e poder começar a acompanhar o nosso conteúdo. E aí você vai, então, ao final do processo daquele módulo, você vai poder responder o questionário e você vai poder enviar este questionário para nós, né, de forma impressa, ou, se você preferir, você pode escanear, né, você pode fazer uma digitalização do manual e você pode pegar esse manual e também enviar para nós de forma digital. Mas para que você possa cursar, se torna necessário que você adquira o manual inicialmente de forma impressa. Então é uma necessidade que a gente está impondo neste momento para que você possa colocar a tua disposição, né, e nós também nos certificar de que você quer acompanhar o nosso conteúdo. Então você adquire o manual, você responde o questionário e você nos envia as respostas, seja de forma impressa ou seja de forma online. Uma outra coisa que você precisa para se certificar é que você vai ter que mandar o questionário respondido
e você vai precisar de uma nota superior ou igual a 7. Se você tiver uma nota superior ou igual a 7 em cada uma das lições, você estará dentro da condição de aprovação. Se porventura você não conseguir a nota 7 em alguma das lições, você pode marcar uma avaliação oral conosco, né? É claro que isso vai ter um custo, vai ser um custo simbólico, mas a princípio é um tempo, né, que o nosso instrutor aqui do Instituto vai precisar para te dar esse respaldo, e aí você marca uma avaliação oral, e aí a gente pode complementar, né, aquilo que está faltando naquela determinada lição, para que você então possa receber a aprovação do questionário. Então, a gente a princípio precisa dar um suporte para aqueles que porventura têm alguma dificuldade, e isso também vai ser feito através do e-mail. E a terceira coisa que você precisa para poder receber a certificação completa, né? Porque a aprovação do questionário é uma parte do processo. Para você receber a certificação completa, você vai precisar marcar conosco, agendar conosco, aquilo que a gente chama de avaliação presencial. Aí não tem jeito, irmão, tem que ser a princípio presencial. No futuro pode ser que a gente faça até por Skype, né? A gente está estudando ainda essa questão. Mas a princípio a gente quer avaliar você individualmente. Por quê? Porque você vai marcar conosco uma agenda, vai agendar conosco aí um período de 12 dias, para em 12 dias você receber 12 oportunidades de ser avaliado. E vai ter um instrutor que vai te acompanhar e ele vai ver se o teu desenvolvimento, se a tua expressão, né, através do que você tem aprendido, está a princípio de acordo para esta etapa do volume 1. Então você vai ser acompanhado, você vai expressar a palavra de Deus até um tempo de 15 minutos e você vai então começar a expressar um pouco da palavra de Deus e nós vamos então avaliar se você está ou não dentro da condição para aquela determinada etapa de trabalho. Então você vai responder à pregação como? Pregando. Então você vai começar a pregação pelo exercício da pregação. Você vai usar o conteúdo que a gente tem passado e você vai resumir, pegar alguns pontos importantes daquela lição e você vai estudá-la e então no dia da avaliação você vai expressar, num período aí de até 15 minutos, o resumo daquilo que você tem entendido. Aí você pode dizer, não, pastor, mas eu a princípio não sei como é que eu vou pregar. Então por isso que na lição de número 22 a gente criou, né, uma metodologia e também uma sequência passo a passo para você começar a pregar nesses 15 minutos. Ou seja, a gente dá dicas ali para o iniciante para que ele possa começar a desenvolver o ministério da pregação e comece então a entrar na condição da avaliação presencial. Então, a princípio, irmãos, o trabalho que a gente tem proposto é este, né? Um trabalho sério, um trabalho que nós temos nos dedicado para fazer, né? Deus tem nos dado esta oportunidade e a gente coloca aqui então para você a proposta do Manual do Pregador, volume 1. Se você entender que esse material tem te ajudado a se desenvolver no ministério, então aí você vai entrar em contato conosco e você pode então procurar conhecer, né, mais sobre os outros módulos que nós temos aqui para lançar. Mas a princípio, num primeiro momento, é isso que nós estamos apresentando para você e é isso que nós temos de proposta para que você possa se desenvolver dentro do seu ministério. Amém, irmãos? Então eu creio que deu para entender. Qualquer dúvida é só enviar um e-mail para nós. Porventura ficou algum detalhezinho que você tenha dificuldade, ou você envia um e-mail para nós, ou então você assiste de novo este final da lição de número 21 e você vai entender, né? Talvez algum detalhe que passou despercebido, que você tenha tido talvez dificuldade de compreender. Mas a princípio é isso. Nós temos um projeto, né, que nós queremos expandi-lo para que as pessoas possam se preparar para o ministério, para que as pessoas possam ser instruídas, né, no começo da sua caminhada, para que Deus possa te levantar e te usar da maneira que Ele tem para te usar. Amém? Então era isso que nós tínhamos de recado para você. Espero que você tenha compreendido bem aí o nosso trabalho, o nosso propósito. E eu vou saudando os irmãos aqui com a paz do Senhor.
E agradecendo já a todos pela confiança e também pelo que tem acompanhado o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e fiquem todos na paz do Senhor.